EBD, lição 9, 1º de junho de 2025. Nós estamos estudando hoje à tarde, 31 de maio de 2025. O tema da lição, a lição 9, é o caminho, a verdade e a vida. Quem falou isso foi Jesus. Como ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. O que nós vamos ler e estudar hoje é qual foi a dimensão que Jesus pronunciou ser o caminho, a verdade e a vida. Como que ele se pronunciou como caminho, como verdade e como vida. A lição 9, ela tem como textual o versículo 14, capítulo 14 e o versículo 16 de João, que diz assim: disse-lhe Jesus, que é justamente o versículo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Primeira referência, Deus. Deus está envolvido e ninguém jamais acessaria Deus senão por Ele. Por isso ele era o caminho, a verdade de Deus e a vida. Então ele seria o caminho de Deus, a verdade de Deus e a vida de Deus. Ele fechou quando ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque ele era a promessa máxima de Deus na terra. A verdade prática, a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida, reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Jesus nos faz nascer para Deus. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. E isso resume, nascer para Deus de Jesus, resume tudo e muita coisa que se possa querer estudar. Baseado em João 14, ele vai ministrar hoje a lição EBD 9. Nesse tema, nesse texto, quando Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito que vim, que vou preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, irei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Quando ele diz, eu sou o caminho, ele vem ensinar o caminho. E quando ele diz, eu vou preparar-vos lugar, é porque até a lei ninguém tinha falado em céu. O céu não era pronunciado na lei. O que era pronunciado na lei era o mandamento e a lei para ser aplicada no povo, para o povo ter dignidade de divindade. E quando chegar o tempo preparado, Cristo descer, que é o Cordeiro Máximo, o bom pastor. Então, quando Cristo vem, como é que ele trata? Ele diz, eu vim chamar as minhas ovelhas, cumprir a lei e vou subir para preparar-vos lugar. Então esse lugar, meus irmãos, ele ainda não estava preparado. Quem foi preparar foi Jesus. Porque a situação só começa quando Jesus consuma e quando ele sobe, ele ascende. Na ressurreição de Jesus, foi ressuscitado muitos mortos. Então foi a primeira ressurreição com salvos. Então os salvos da aliança de Abraão estavam ali ressuscitando com ele, porque a primeira aliança de Deus subia para a glória com Jesus. Quando ele disse, eu vou preparar-vos lugar, ele ia preparar lugar de quem nascesse dele. Então a situação mudava de forma. Não era mais a obediência da lei e o povo da promessa. Agora eram os salvos da promessa, nascidos por ele. Ou seja, ele veio comprar. Ele veio ensinar o caminho e ele subiu para dizer, eu vou preparar para vocês lugar. Ou seja, a criação que reconciliou com ele, recebeu de Deus lugar. E ele sobe para preparar lugar para essa criação. Quando Jesus falou isso, nós não sabíamos ainda como seria o fim. Nós não tínhamos ainda o juízo final. O juízo final ainda estava oculto com Deus. Quem ia abrir era ele. Então ele foi preparar lugar porque ele abriu o livro selado do Apocalipse. Então ele coloca uma coisa dentro da outra. Uma coisa ele está ali fundando a salvação, fundando Deus, o ministério da igreja, a salvação, a transformação e a nascente dele. Outra coisa era ele subir, cumprir esse plano
de Deus com essa criação, com o homem que ele criou racional, e agora dando-lhe o perdão pelo sacrifício. Então, quando ele sobe e ele consuma, ele vai preparar lugar para essa criação. Ou seja, antes não existia ainda. Existia a promessa do povo. Então, quando Cristo ressuscita em Jerusalém, após 3 dias, toda a descendência da promessa sobe com Jesus, que era a primeira aliança. A Bíblia fala de ressurreição quando Cristo ressuscitou, e viram muitos parentes ressuscitados, ressuscitando dentro da cidade. Então, Deus com Israel era outra coisa. Deus com Israel era muito mais forte. Era muito mais forte a presença de constância, a presença de manifestação, de sinais. Era um amor diferente. O amor de Deus com Israel, com os judeus, era um amor diferente. Então, Cristo, ele consuma e ele vai preparar o lugar para a consumação do Cordeiro. Ou seja, quando ele reconcilia toda a criação com Deus, ele sobe para preparar lugar para essa criação. A primeira aliança ele já leva com ele, porque ele já é o Senhor do reino dos céus. Ele fundou o reino dos céus, e o reino dos céus, a partir dele, passa a ter origem no lugar que ele foi preparar. Então ele dá continuidade. Antes era a promessa e o povo, os descendentes de Abraão, o povo judeu. Após Cristo entra a igreja. Aí o céu e a terra têm intervenção. Ou seja, o céu e a terra, a igreja e o céu, elas estão dentro de uma conexão máxima, uma conexão primordial. Elas estão dentro do Santo dos Santos. Então, quando ele diz, eu vou preparar lugar para essa criação que ele reconciliou, ele fala do que não existia ainda. O profundo de Deus. Então, ali aquela criação foi entregue ao Filho. Nosso Deus é Jesus. O Deus da vida, da salvação, o Deus do caminho, da verdade e da vida é Jesus, o Deus do céu. Porque é Ele que está preparando o lugar diante de Deus, com Deus. Agora, uma coisa existe entre Deus e Jesus, a permissão de Deus. Tudo que Jesus faz, Deus autoriza. Ou seja, eles dois são um. Então, se Jesus como filho, ele dá uma promessa, ele aguarda o Pai cumprir. Porque eles estão em unidade. E agora, muito mais que eles estão consumados. Então, eles estão em unidade. O que eu recebo de Jesus, por permissão, ele tem que aguardar Deus autorizar. Se eu receber de Jesus uma permissão de algo que eu estou clamando, Jesus me promete, confirma, Jesus me prometeu. Mas Jesus e Deus me prometeram. Mas a autorização do tempo e da forma vem de Deus. Então, os dois, apesar de serem um, eles têm essa manifestação de domínio, de dominação, porque foi desde o princípio. Desde o princípio foi assim. E quando ele ensina deixando marcas de que é assim. Ele disse, eu vou preparar-vos lugar. Por que Jesus não veio buscar a igreja ainda? Nós ainda estamos aqui no tempo da graça. As obras malignas estão detidas. Nós ainda estamos lutando pela justiça, pela verdade, pelo caminho e pela vida. Por conta de que Deus está aguardando o tempo escalado para cumprir todas as coisas. E isso é com Deus, até Jesus colocou extremamente no sigilo de Deus. E certamente está com eles dois. O tempo do retorno. Mas as manifestações de que o tempo estaria próximo, ele deixou bem claro. E nós temos na palavra essa manifestação do tempo próximo. Então ele disse, eu vou preparar lugar para vocês que eu estou salvando aqui. Aí Tomé disse assim para ele, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Então qualquer um faria o que Tomé fez. Jesus estava ali falando de algo que eles não tinham noção. Então, não tinha como não surgir incredulidade. Quantos ouvem essa palavra dentro da igreja e não entendem?
que para ele preparar lugar, primeiro ele reconcilia a criação. Para ele fazer isso, ele primeiro vem de uma grande promessa. Deus trata um povo anos e anos. Então Deus trata o mundo, Deus trata o domínio pelo povo. A Bíblia diz em Jeremias que Deus tomava o povo que ele escolheu, os judeus, como um machado que cortava os reinos, que cortava as nações, que se exaltavam, que dominavam com força máxima. Então ele trazia aos judeus como um machado que os cortava, que os poldava e que ia lapidando até colocar em um nível comum. No trono de Nabucodonosor, ele usou os judeus como um machado que cortava o cedro. Porque por mais que o homem ele seja um cedro e ele tenha muitos galhos, ele cresça muito, ele é homem. Ele está dentro do tempo. O tempo corrói, o tempo usa ele, o tempo gasta ele inteiro. Não tem um homem que não ultrapasse os 100 anos, que não tenha morte no futuro. Então todos nós, pelo destino da morte, é que nós temos que correr para o caminho, a verdade e a vida. Então, até ele, ainda não existia lugar, mas ele disse, eu vou preparar lugar para vocês. Quem eram nós? Éramos as ovelhas perdidas. Éramos os que estávamos perdidos. Mas Cristo, como Deus, ele reconcilia toda a criação. Ele não reconcilia só as ovelhas perdidas, né? Como Paulo falou assim, ele reconciliou toda a criação com Deus. Então, essa criação que nós estamos, de reconciliação, está com Cristo Jesus. Cristo tomou, Cristo reinou. E todos que forem seus, ele tem o lugar para o levar. E nós estamos aguardando por ele. Disse-lhe Tomé. Tomé não compreendeu. Jesus era divino. O que seria o preço da divindade? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele falou, responde assim para Tomé, ele não estava compreendendo o lado divino, porque ele era humano. Mas ele conhecia que a figura de Jesus não era um homem bom, ele era um homem extraordinário. Então quem buscasse amor de Deus e precisasse de abrigo, de bondade, estaria do lado de Cristo Jesus. Se vós me conheceis a mim, ele dizia, também conheceria o meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus e o Pai. E Jesus disse-lhe, estou tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz estas obras. Credes que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Credes ao menos por causa das obras? As obras identificavam Deus. Mas Cristo era um filho que vinha para a consumação, então ele tinha que falar do Pai. Ele tinha que falar de quem o trouxe, de quem o enviou. Porque o homem, para ter vida, ele foi criado, ele foi constituído. Então, se Jesus vem como Deus, sem a filiação, sem a paternidade, então Jesus não tinha sido criado. Apocalipse diz que ele tinha que ter história, tinha que ter na história o homem Jesus, o homem expiado. Então ele, como pai e como filho ao mesmo tempo, que eles eram um, ele não poderia assumir o lugar de pai, porque o pai já prometia era o filho, para que o filho cumprisse como homem a paternidade, que era a vontade do pai. Então isso era Jesus para os discípulos, e eles não tinham a altura do entendimento que eu estou expressando aqui. Por isso, os três perguntaram a Jesus acerca dele. Porque por mais que Jesus ele mostrasse as obras divinas do Senhor Deus, eles não compreendiam que era Pai, Filho e Espírito Santo. E aí quando a mãe pega os dois lugares, uma à direita e outra à esquerda, ali cumpre-se a trindade entre os discípulos. Só que não estava sendo ensinado assim, o Pai estava com eles. Então quando o Pai está com eles,
eles são acolhidos, agregados, e até sem entender porquê, até sem muito entendimento. Então, as obras do Pai eram plenamente do Filho. Mas ele não interpretava o teórico. Eles estavam salvos por Deus, pelo extraordinário, que salvaria qualquer ser na capacidade de escolha, mas eles não interpretavam a posição teórica da história. Então, por que Cristo não repreendeu a mãe? Porque ela expressou ali, na simplicidade, e sem deixar claro, que ela tratava do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando ela pediu os 2 lugares, né? Porque o Pai já estava, o Filho estava ali com eles, e o Espírito Santo ia retornar para a sessão da igreja. Na verdade, vos digo, continuando a leitura, que vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Quando ele disse que ele faria maior, é porque realmente ele ia subir, ele ia preparar lugar, ele não ia permanecer. Então quem ficasse teria mais tempo do que ele, porque o tempo foi consumado dele em 33 anos, quem ficasse teria mais tempo do que ele, então faria maior. Fizeram iguais, fizeram maiores, porque viveram mais. Então ele foi limitado àquele tempo por conta de que ele precisava subir para preparar o lugar, preparar o tempo, preparar a escala, preparar a palavra, abrir o livro selado. Então ele dava andamento e consumação a toda a obra da salvação do homem. E enquanto nós estamos no tempo, Deus está na eternidade. Então eternidade e tempo são duas coisas extremamente diferentes. A eternidade, meus irmãos, manda no tempo. Porque a eternidade não sai do lugar. E o tempo roda, gira. E você vai consumar e aprender aquilo que por Deus está instituído para você. Está sendo nutrido em você aquilo que por Deus está sendo tratado no seu ser. Então, ele dizia que ele poderia fazer até obras maiores através porque ele ia sair e eles iam permanecer. E fizeram. Nós hoje somos maiores do que esse momento de Cristo. Por que nós somos maiores do que esse momento que ele estava pregando para os discípulos? Porque ele subiu, foi preparar lugar. E a igreja, ela vem de 2000 anos. Então a igreja hoje, por que a igreja hoje é maior? Porque a igreja hoje já está definida pastor, diácono, presbítero, já está definida ministérios, ministros e ministérios, já está definido dons espirituais, já está definido o plano e obra do Espírito Santo, imensidão de testemunhos. Ninguém entra numa igreja ou está ali como corpo de Cristo sem o testemunho que nasceu aqui na palavra. Então ele disse: vocês vão fazer maior, porque eu subo e vou preparar lá, e vocês ficam aqui para narrar, teorizar aquilo que está sendo feito agora. É tão grande que chega, toca mais forte, toca lá dentro mesmo. Amém. E tudo quanto pedis em meu nome eu farei. Pronto. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, aquela consumação ali era o Filho com o Pai. Por quê? Fazia parte da criação do homem. Pai, Filho. E o Espírito Santo é a salvação da alma. É Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Pai planeja, o Filho vem, que nasce, e o Espírito, quem conduz, quem aviva, quem torna forte, ativa a obra do Filho. Por isso que a obra do Espírito Santo e a verdade de Jesus é tão real para nós, é tão em nós, é tão ativa. Quando você fala de tudo, você recebe tudo pronto ali, como se fosse agora, por conta de quem é Ele e do que Ele está fazendo até o dia de hoje pela igreja, para levar a igreja. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Pronto. Ele era quem? Ele era Deus que tinha vindo. Ele era o Cristo de Deus que veio. Então o nome dele, a mensagem dele, o evangelho dele, o conselho dele, a unção dele,
o perdão dele, tudo dele ali, naquele momento, ia eternizar até a consumação. Porque ele abria para o perdão e ele ia preparar lugar para algo que ele reconciliou com ele e tomou para si. E se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Se vocês me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, se vocês me amar, vocês vão compreender e entrar no espírito para essa finalidade de salvação. Eu li até agora, foi só a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia já nos dá uma base muito forte desse caminho, verdade e vida. A introdução fala da expressão o caminho, a verdade e a vida. Então são 3 pontos de Deus notórios no Evangelho de Jesus Cristo e provados como verdade. Hoje eu, como salvo em Cristo Jesus, tenho um testemunho que Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Então eu tenho testemunho, cada salvo tem testemunho do que seja Jesus ser o caminho, a verdade e a vida. Então essa expressão, ela eternizou na experiência. Ela não ficou no papel. Antes de eu conhecer o Evangelho, antes de eu ter uma mente renovada, nascida em Deus, eu via isso com um vento. Uma coisa que não tem importância nenhuma. Mas a experiência de nascer nos mostra onde está o caminho desse versículo. A verdade e a vida. Só sabe quem vive e quem passa. Então, o que se deseja e o que a igreja faz na terra é desejar que todos alcancem e explicar onde está o caminho, a verdade e a vida em Jesus Cristo, o único Deus e mediador. Além disso, iremos explorar os 3 termos importantes do versículo: caminho, verdade e vida. Todo mundo precisa de caminho, verdade e vida. Primeiro, a verdade é o fundamento do caminho para lhe dar a vida. Uma vida sem caminho, sem verdade, ela não tem caminho. E como ela pode não ser uma vida? Ela pode ser um pecado. Ela pode ser uma corrupção. Ela pode definir qualquer outro padrão de existência. Mas essa vida aqui de Deus, que é a verdadeira vida, essa vida que ele se refere aqui é a vida que nem nós ainda conheçamos, a dele. Porque ele foi para o Pai preparar lugar para levar os que nele crê para essa vida. Então essa vida, ela além de ser salva nele, ela é guardada, ela é secreta. Você sabe qual é essa vida que ele está falando se você tiver ele. Ele lhe mostra, como ele mostrou a João, qual é a vida que vai levar os salvos. Então, essa vida não existe real em nós, aqui na terra. Ela existe com Deus no céu. Foi para onde ele foi preparar. Ele foi preparar essa vida que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem entrar no caminho dele e viver a verdade que ele traz, vai entrar nessa vida, vai ter essa nova vida, que é a vida, além de nascer dessa conduta dele, tem essa vida dele que é eterna. A lição, ela vem trazendo 3 pontos. O primeiro diz assim: console promessas do Senhor Jesus. Com 3 tópicos que diz o caminho, a verdade e a vida, consolo num cenário de angústia, uma promessa gloriosa. O 2, dúvidas, incertezas e engano no caminho com Cristo. Aí vem a dúvida de Tomé, a de Pedro e de Filipe e o engano de Judas Iscariotes. E o ponto 3 fala do caminho, a verdade e a vida. Como eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Muito bem dividida, muito bem explanada. O consolo e a promessa do Senhor, caminho, verdade e vida. Ele oferece consolo aos discípulos ao afirmar que após a sua morte não estaria sozinho. Na verdade, o versículo 4, o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia. No entanto, Tomé, que não sabia e questionou: como podemos saber o caminho? Por isso, Jesus esclarece que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por Deus. A excelência de Jesus fez a escolha dos discípulos. Quando ele começa a ensinar, ele vai preparar aqueles homens
pela qual se chegaram a ele. Aqueles homens que o fizeram, se tornaram seus amigos, e no amor que ele tinha ali, eles se agregaram e concordaram com Jesus em nascer Jesus. Então, quando ele diz, como podemos saber o caminho? Tomé perguntava do caminho da vereda, do caminho da estrada. Tomé não referia ao caminho da conduta da igreja, da ressurreição. Ele falava do caminho de Jerusalém, do caminho de Damasco, do caminho da Judéia, aquele caminho, porque ele estava como aquele caminho. Ele estava com Jesus, mas ele não tinha capacidade de o trair, nem de o apunhalar. Ele estava com Jesus, mas ele não entendia nem interpretava o caminho pela qual Cristo estava referindo. Então essa pergunta ela vai no sentido de caminho de terra, de direção, de lugar. E esse caminho é o caminho da espiritualidade, o caminho do novo nascimento, o caminho do lugar que ele foi preparar, ou seja, um caminho de conduta, um caminho de libertação. E isso não tinha chegado ainda em Tomé, porque a fé dos discípulos, meus irmãos, ela não estava perfeita. Eu hoje estou aqui porque eu nasci da fé. Jesus me salvou pela fé. Isso é uma obra maior do que esse momento. Porque o momento que ele estava com o discípulo, tudo era provisório e preventivo, ou seja, ele ia ainda morrer, ele ia ainda ressuscitar. Então eles estavam dentro do antes, estavam dentro do natural. Quando ele ressuscita e vem para os discípulos e precisa para Tomé mostrar os cravos na mão, então ele entra dentro, ele inicia e começa a consumar ali a grande obra da fé, que é a conduta da fé, o caminho da fé, a decisão da fé, que eles já tinham sido consumados, contratados, chamados para estarem e de coração estavam totalmente nascidos por Deus. Então, Tomé ele pergunta nessa expressão, ele pergunta o caminho de direção, o caminho natural. E ele disse, por isso Jesus esclarece que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por ele. Então ele diz, eu vou preparar lugar e quem crê em mim fará coisas maiores. Então, se olhasse para ele, convertia ao Pai e sabia onde estava o Pai. E o Pai ia consumar o caminho, que era a conduta. Ou seja, quando eles viram ele morrer e ressuscitar, eles se firmaram na promessa e na veracidade de caminho, verdade e vida de Deus através dele. Então ele consumava-se a fé do discípulo e a experiência da fé. Então ele ele consumou os discípulos. E com um consolo de cenário e angústia. 3 discípulos fizeram 3 perguntas comuns para algo que estava acontecendo no soberano e sobrenatural de Deus. Só que através do Filho. Então ele falava em coisas maiores, ele estava no princípio da jornada. Só dá para ver bastante esse caminho quando as coisas maiores começassem a acontecer. Eu posso dizer que eu sou uma coisa maior. Ele disse, quem crê em mim fará coisas maiores, porque eu vou para o meu Pai, ou seja, eu não vou permanecer. Quem vem, quem vai ficar é o Espírito Santo, que foi o que ele fez. Então ele sobe e vai preparar lugar. Então as coisas maiores vêm acontecendo há 2000 anos sobre a Igreja do Senhor por Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Qual é o consolo num cenário de angústia? É evidente que Jesus estava angustiado. Mas, poxa, se não tivesse, o nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando-se a hora. Olha o ponto que estava o Cristo. Olha o ponto que estava ele. Olha, que estava aproximando-se a hora de entregar a entrega nas mãos dos homens. Em breve seria crucificado e sepultado. Contudo, surpreendentemente,
Mesmo nesse texto, nesse cenário de dor, Jesus diria aos seus discípulos com o intuito de confortá-lo. O cenário de angústia. Então, o momento para ele não era fácil. Então, a gente sente quando fala dele antes, mas sabe que ele consumou. Então, você sente o antes quando fala do Senhor Jesus Cristo. Então, aquele momento para ele era imenso, ele era grandioso, ele era forte. Então, aquele momento para ele era difícil, mas ele não poderia não ensinar. Porque ainda vinha o que era maior. Quando ele subisse para preparar lugar, o Espírito Santo, Consolador, desceria para estar com os discípulos e os conduzi-los nesse caminho, nessa verdade e nessa vida. Mas o momento estava difícil e ainda no momento difícil ele ensina aos discípulos. Então, aquele consolo era difícil falar de paz, de Deus, no momento que ele ia ser entregue. Porque, por mais que ele ressuscitasse os mortos, ele estava na mão dos seus inimigos, ele estava na mão dos cruéis que o assassinaram, dos terroristas que o assassinaram. Então, aquele momento foi um momento muito delicado, entregar flores para selvagens, para pessoas selvagens. Então, isso foi muito difícil. Mas falar ali naquele momento, uma palavra como essa, eu vou preparar lugar, se eu for preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Essa palavra é uma palavra maravilhosa, mas ele estava dizendo que ia morrer crucificado, e aí Tomé disse, Senhor, que caminho é esse? Então, é realmente o caminho difícil até de se imaginar uma situação como essa. Mas ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e após 3 dias ele prova que essa verdade, essa veracidade se completa na ressurreição. Um fim trágico transforma-se num começo glorioso. Jesus, era muito difícil para Jesus falar da crucificação e trazer aqueles 12 homens para ele, fiéis e dignos do trono do céu, porque era um momento difícil. Mas ele não se poupou e ele não desviou da conduta e do plano de Deus. Ele disse, eu vou preparar lugar, se vocês crerem em mim, vocês vão fazer coisas maiores. Há 2000 anos nós vemos coisas maiores se cumprirem na igreja e no discipulado de Jesus Cristo. Agora, claro, os primeiros que entraram são os fundamentos, que é os apóstolos da igreja primitiva e Jesus, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aí qual é a promessa gloriosa em meio a tudo isso? Depois desse consolo de angústia, a promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais preparadas para os seus seguidores. A expressão a casa de meu Pai refere-se ao céu, um lugar com muita habitação para os fiéis de Cristo Jesus. Não existia esse caminho do céu. Quem fundou foi Jesus, o judeu, descendente do trono de Davi, filho de Abraão, da descendência de Abraão, do trono de Davi, que veio com promessa de redenção para o sacrifício do holocausto, pela qual Deus perdoava o homem e tinha acesso à divindade de Deus Criador. Não é um Deus ídolo, não é um Deus contemporâneo, não é um Deus próspero, não é um Deus Buda, um Deus Baal, é um Deus divino, Deus Salvador, Deus Criador, que criou o homem do pó e lhe deu o espírito de vida. Então, Cristo, ele vinha consumar o perdão para essas mansões celestiais, para o homem entrar novamente no divino de Deus, de onde ele tinha caído, voltar para as mãos do Criador em comunhão e aliança, que é onde vivemos hoje, pelo perdão de Cristo Jesus. Meus irmãos, olha, o que foi crucificado não é fácil nós termos noção do que foi crucificado por nós. Então, e quando nós temos delicadeza para adorar a Deus e nos fazemos inerte ao sacrifício de Cristo e adorar Ele pelo sangue do altar
que está no altar. O sangue do altar da nossa salvação é Deus, Jesus, o Cordeiro de Deus. Apesar dos tempos trabalhosos pelos quais passamos, a promessa do arrebatamento da igreja anima os corações dos fiéis. Nesse sentido, podemos já experimentar um pouco que nos aguarda no céu. Assim será que seremos convocados por Jesus para nos reunirmos num maravilhoso encontro com o Senhor. Jesus foi preparar um lugar. A dimensão da vida que ele mostra aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é uma vida excelente. Não chega a nada. A única razão que se compara a vida do céu com essa aqui é a fé e o amor a Jesus. Que esse pequeno amor que você sente dentro do seu coração por Jesus e essa pequena coisa que fazemos por ele na terra, lá no céu, nos garante a entrada no céu com ele. Lá é imenso que ele vai nos dar. Tudo que ele nos der lá, de vida, de corpo glorioso, de comunhão, de paz, de gozo, de alegria, é soberanamente maior. Então essa vida é uma vida misteriosa e milagrosa diante de Deus para nós. Mas Cristo já comprou. Ele foi preparar lugar. E estamos vendo coisas maiores porque a salvação é uma rede para a alma do pecador. Quais são as dúvidas e incertezas? No ponto 2, dos enganos no caminho de Cristo. Pronto. Então, 3 discípulos nesse momento, nessa passagem de João 14, duvidam e perguntam a ele na posição natural. Porque ainda estavam nos primeiros momentos da consumação da herança para onde ele ia para o Pai preparar. Diz assim, a dúvida de Tomé. Neste evangelho, Tomé se retrata. O primeiro foi Tomé. Neste evangelho, Tomé é retratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e teve coragem de manifestar suas dúvidas. Tomé tinha suas qualidades. Então, onde essas qualidades iam ser aperfeiçoadas? Em Deus. Onde estava Deus? Em Jesus. Então, Tomé se achegava. A dúvida de Tomé em ser natural não poderia fazê-lo perder a salvação. Então, muitas vezes, nós temos qualidades que nos coloca plenamente em Deus. Então, as nossas transgressões e falhas não vale a pena serem levadas em contas. Então, Cristo nos perdoa como perdoou Tomé. Então, Tomé era realmente uma pessoa íntegra de Deus e digna. Então, mas ele estava natural. Ele via as coisas naturais. Ele não se aprofundava profundamente para considerar ali o que estava sendo transformado. Para estar ali e ter o que muitos tiveram, teria que primeiro vir sabendo já da história, da lei, de que como ia encerrar a Deus o mandamento e como ia ser transformado pelo próprio Deus em Jesus Cristo. Antes de Jesus, era anjo para todo lado em Jerusalém. Anjo, todos os sinais de Deus estavam manifestos ali. Todos os sinais de Deus estavam manifestos. O sacerdócio estava de pé pelos homens, mas chega o tempo do Messias. Então um anjo vai para Zacarias falar João Batista, e outro vai para Maria, e outro vai para José. E tem um anjo que desce no tanque para mexer as águas e aconteceu um milagre. Tem a lei, tudo está nos conformes do temor e de onde Deus virá. Então vem Deus com Jesus. Quando Deus vem, ele vem por onde ele falou que viria. Então isso inicia a transformação, ou seja, a virada do mandamento porque tudo aquilo que estava no templo, sacerdócio, sumo sacerdócio, príncipes, anciões, mandamento, holocausto, sacrifício, expiação, santo dos santos, átrio, templo, tudo que estava compondo o temor e o sacerdócio de Deus, pela qual Roma se ancorou, foi cumprido em Cristo. Mas foi cumprido em um homem. Então ele se faz homem para cumprir. Então quando ele se faz homem, ele se reduz
ao comum. Então Tomé é o primeiro que pergunta no comum, afinal, Senhor, qual é o caminho? O caminho era ele que estava ali. E a transformação que passava a acontecer a partir dele. E o segundo vem ser Pedro e Filipe, o Evangelho 2, as incertezas de Pedro e Filipe. O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. Então, era um momento difícil para o que estava se gerando. Porque hoje nós temos a palavra escrita, os 4 evangelhos. Depois que tudo foi consumado, o Espírito desce e volta para o discípulo e faz cada um escrever o evangelho. Escreveu tudo o que aconteceu e se manter vivo no milagre e na promessa. Por quê? Por causa da lei, dos profetas, por causa do que já vinha para se cumprir e quando chega impacta a terra, impacta a criação. Houve trevas na crucificação, houve sinais absurdos, além do sinal que ele vinha manifestando e mostrando com as mãos, ressurreição, cura divina, paralítico sendo curado, mão sendo criada, leproso sã. Ele chega na cruz e a terra, a treva sobre a terra, as rochas se fendem. Então houve manifestação em todos os lados. Ali foi consumado e agora começa a igreja do Senhor por Jesus Cristo, queira o inferno ou não, e a lei continua até a morte final, porque ela luta ainda contra os apóstolos que pegam toda o impacto e o avanço da lei transgressora sobre eles. Então, Pedro e Filipe não foi diferente. A forma como ele compreendia, ele não compreendia o momento exato. Mas o ladrão da cruz também não compreendeu quando ele o salvou. E ele disse, eu vou preparar lugar e eu venho para levar. Então ele já entrava preparando lugar, era para o discipulado que ia chegar lá e não faltava muito. Ele foi na frente preparar. A primeira aliança já estava com ele e ele precisava abrir o livro selado. Então a primeira aliança sobe em Abraão, Isaac e Jacó quando ele ressuscita. E com essa aliança ele consegue abrir o livro selado que ele consumou. Então tudo fica de acordo e plenamente organizado dentro do divino, do celestial, para a chegada dos discípulos. E o que eu quero corrigir aqui é que realmente os discípulos são o fundamento da cidade e as 12 tribos de Israel são as portas. São as portas. Na lição passada eu fiquei em dúvida. E na verdade os discípulos são os fundamentos. Os fundamentos são as 12 pedras preciosas que estão dentro dos fundamentos da cidade. E as portas, as 12 portas de Jerusalém, a cidade de ouro, é o nome das 12 tribos de Israel. Então, cada porta tem um nome de uma tribo. A porta da cidade é realmente a promessa da lei. E o fundamento é o discípulo, porque quem fundou a cidade foi Cristo Jesus e o Evangelho. Então, isso tudo se cumpre e se... Então, ele não tinha como compreender, Pedro, um momento como aquele, é uma expressão dessa. Ou seja, uma expansão dessa. Hoje nós estamos vivendo a expansão da salvação, a expansão da palavra, a expansão do Evangelho. Mas Pedro não tinha como os discípulos ali compreender essa expansão. Então tudo estava muito difícil e eles não tinham como sair do natural com tanta facilidade. Eles foram mais que vencedores, porque também ali era Deus, né? No capítulo seguinte, Filipe pede a Cristo que ele mostre o Pai. Então, ele queria ver mesmo. Ele não estava falando do ver, porque sinais ele já estava vendo. Mas ele queria ver mesmo a imagem do Pai, né? Então era assim que eles estavam tratando, no natural. Porque se eu ver um sinal de Deus hoje, eu estou orando a Deus, dizendo, Senhor, me dá uma coisa assim, aí eu recebo. Então ali eu vejo Deus. Eles não viam assim. O morto ressuscitar, né? Então, o paralítico ser curado, o mar se acalmar, andar sobre as águas, transcender. Então eles não viam, eles queriam ver. Como eles viam Elias. Eles acharam que viam Elias e Moisés.
Então eles queriam ver isso. Então, mostra o pai, deixa a gente ver o pai. Então era assim. E não é por aí, porque o pai já era ele. O pai se fez homem nele. Então não tinha mais como ele procurar o pai. Ele estava vendo o pai no filho. E isso era natural. Ele ia ter que compreender que o pai já estava sendo manifesto nele. Ele poderia ver o pai quando ele entrasse em outra divindade, quando ele estivesse plenamente no mundo de Deus. Porque o Cristo não ia preparar lugar para receber a eles, os salvos, a nação eleita, o sacerdócio santo. Então, esse pai seria a glória de Deus e lá se completaria a visão de ver o pai ou não. Mas o cordeiro já estava vendo e lá certamente viria, porque ele estava cumprindo. Então, Filipe e Pedro e Tomé foram três homens naturais. Agora, claro, não perderam a salvação, mas agora Judas Iscariote foi que realmente colocou o pé fora do barco mesmo e ficou lá mesmo, porque Judas já age de intenção. Judas já age de coração. Esses três discípulos naturais, eles tinham qualidades que eram realmente plenamente enquadradas em Deus. Porém, os discípulos eram naturais ainda, porque estavam em processo. E então chega o momento de Judas Iscariote. Essa pessoa era Judas Iscariote, seu discípulo. Ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os ensinamentos. E por isso não depositou fé suficiente no Filho de Deus. A sua visão do Messias restringia as questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão humana. Judas realmente era alguém analista político da condição do povo e de quem era o povo e de quem era nas mãos dos romanos, aquela política. Então ele ficou lá, ele não sai de lá. Quem sai de lá são os discípulos. Esses que perguntaram é porque eles estavam querendo a visualização comum daquilo que eles estavam aprendendo. Mas a Judas, ele não chegou nem a ser essa pessoa que quisesse ver. Não, ele não interiorizava. Ele seguia por uma questão política realmente, uma questão de, mesmo vendo os milagres, o momento era crítico e era ameaçador. Então o Iscariote, ele não consegue se livrar da perca e da condenação. Desde o princípio, eu não acredito que Judas, ele talvez trouxesse traços de que ele não ia até o fim na confiança. Os discípulos estavam plenamente seguros da confiança, porque Deus não ia chamar 12 para perder 2 ou 3. Então ele perde um por conta do aspecto e da diferença. E de que a salvação ela é plenamente individual. Então entre os 11, ele se perdeu. Ele vende a Jesus por 10 moedas de prata. Então isso coloca toda a situação dele em condenação. Porque trair, até sentir a situação comum e fazer uma pergunta como essa, fria, uma pergunta fria, que não poderia, seria difícil até expressar, porque o homem é um ser frio. Então Deus ter se feito homem, ele sabia que ele ia enfrentar a frieza da fé, porque o homem é frio, ele é seco. Imagine só no tempo da lei, em que o sacerdócio estava totalmente transgressor. Então ele vem para um momento frio. Por mais sinais que ele manifestava, eles ainda ficavam secos e frios do poder de Deus em termos de identidade, identificatório. Então ele perguntava friamente qual é o caminho, né? Senhor, pois mostra-nos o Pai. Então essas fraquezas era devido à frieza de ser comum. Então, o ponto 3 vai dizer, então foram 3 discípulos que estavam comum à pergunta do momento que ele dizia, eu vou preparar lugar, e do momento eu sou o caminho, a verdade e a vida, e os 3 e Judas, que foi o perdido. Porque enquanto Cristo ensinava assim, eles se aproximavam do Calvário. Então eles iam, quem abria a mão, né? Então eles iam se naturalizando, não, eles iam vendo a frieza daquilo que eles queriam mais para
o momento em termos de confiança. Mas somente Judas o traiu e o entregou. Mas na verdade quem entregou nós sabemos que foi o próprio Deus e que Cristo consumou. É o ponto 3, caminho, verdade e vida. Eu sou o caminho. Como análise dessa lição anterior, a expressão eu sou representa um título que é a natureza divina de Jesus, que revela a natureza divina de Jesus. Assim, quando nosso Senhor afirmou eu sou o caminho, está declarando que ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Eu, presente nessa expressão, indica que não somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas sim por uma pessoa chamada Cristo, que ilumina aquele que se encontra nas trevas. É o caminho, era a partir de agora por Jesus, porque ele era a porta. Então ele era a porta e ele era o caminho. Até Jesus, o sacrifício e o perdão não era caminho, era lei, era ordem. Então, por não se enquadrar na ordem, a transgressão, o povo ficou leproso, ficou doente, o povo recebeu diversas pestes e pragas e diversas ordenanças de Deus foram rompidas. E quando as ordenanças de Deus eram rompidas em Israel, eles rompiam por todas as nações. Eles quebravam por todas as nações. Era um momento de Deus. Deus, na primeira geração, até Noé, Deus ele não tinha feito nada na terra. Quando ele foi enviar o dilúvio, foi o primeiro encontro de Deus com a terra e de juízo com a terra. Então, com o povo hebreu não foi diferente. Quando chegava o momento dele ferir, era primícia, era princípio. Ferir de embriaguez, ferir de abandono, ferir de peste. Então, quando chega a ferida de Deus, ele abria a rotura em todas as nações. Então, aquilo se tornava pleno entre todos os homens e as nações criadas. Então, Cristo é o caminho, ou seja, ele traz a palavra de uma maior obra em nós, que é o caminho e a salvação. E porque ele como único mediador entre Deus e o homem, ele é o único caminho a Deus, cumprindo a lei do mandamento. Agora não é mais a lei do mandamento, é o caminho que você tem que seguir, que você tem que mudar, que você tem que entrar na conduta, que lá tem toda a conduta para chegar no céu. Na vida e no céu. Na verdade e no céu. Eu sou a verdade. Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas toda a verdade. Verdade plena da palavra de Deus. Assim sendo, a verdade absoluta, imutável e incondicional, encontra-se plenamente expressa em Cristo. Portanto, Jesus personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer, uma verdade que se opõe à mentira e derruba a falsidade. A verdade de Jesus, ela é plena, ela não contradiz nenhuma verdade. Hoje, para você entrar numa mentira, você não pode entrar numa mentira, por causa da verdade de Jesus. Então, a verdade de Jesus condena qualquer mentira que você possa entrar. Qualquer mentira que você possa praticar, a verdade dele condena. Se não condenar, não é mentira. Mas se a mentira for condenável, a palavra dele condena. Mas ele é a verdade da lei. Ele é a verdade de Deus. A plenitude de Deus. Nenhum outro Deus, nenhum outro monge, qualquer outra prática pode chegar a Deus. Somente Jesus. Então essa verdade, caminho e vida é de Deus, que é Jesus Cristo. Então ele era o 3, caminho, verdade e vida de Deus, que procedeu da lei. Qual era a vida? A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou sopro espiritual, mas a vida que contrapõe a morte espiritual da vida eterna. Essa vida aqui é a vida da conduta, é a vida eterna, é a excelência vida que ele tem, que ele foi preparar lugar. Então ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida dessa vida. É a vida espiritual, é a vida divina e reconciliada com Deus. Essa vida é uma vida diferente dessa vida natural. Quando o discípulo pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, ele poderia mostrar Deus ali?
se ele já era Deus, se ele já estava mostrando Deus, se ele já tinha ressuscitado os mortos. Ou seja, é como, por exemplo, você está doente e Deus diz, Senhor, me cura. Aí Deus lhe cura, você fica curado. Aí você diz, Senhor, agora deixa eu lhe ver. Então você quer o quê? Ele lhe curou e você agora está pedindo para ver a Deus. Deus está na sua cura. Então Cristo está em Jesus. Quando Tomé pergunta, Senhor, como podemos saber o caminho? Ora, quem é o caminho, Tomé? Jesus. Quem é a porta? Jesus. Quem é o Pai? Jesus. Se você já está vendo a grande obra que é Jesus, como você ainda pode perguntar? Mas isso, naquele momento, era porque ele estava ali. Porque ele ainda ia para o Pai e quem nele cresce, nele, ali naquele momento, faria obras maiores. E as obras maiores têm vindo se cumprindo sobre a terra, que é a salvação do homem por Jesus Cristo. E essa foi a lição 9. Jesus é o caminho, a verdade e a vida de Deus. Não há outro que possa representar, falar de Deus ou mostrar qualquer interpretação ou sinal de Deus, senão Jesus Cristo. Amém.